Capítulo 26. Jacó se apropria da bênção do primogênito. 26.1 E no 7º ano desta semana, 2114 AM, Isaque chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse a ele: Eu estou velho, meu filho, e eis que meus olhos estão fracos de visão, e eu não conheço o dia de minha morte. 26.2 E agora tome tuas armas de caça, tua aljava e teu arco, e saia aos campos, e caça e me traga, filho meu, e me prepare uma carne saborosa. Do 26.12 Ela deu a carne e o pão que ela havia preparado nas mãos de seu filho Jacó. 26.13 E Jacó foi a seu pai e disse: Eu sou teu filho, eu tenho feito conforme tu me pedes. Se aproxime, sente e coma do que eu capturei, pai, que tua alma possa me abençoar. 26.14 Isaque disse a seu filho: Como tu encontraste tão rapidamente, meu filho? 26.15 Jacó disse: Porque o Senhor teu Deus me fez achar. 26.16 Isaque disse a ele: Venha para perto para que eu possa te sentir, meu filho, se tu és meu filho Esaú ou não. 26.17 Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse. 26.18 A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E ele não o reconheceu, porque era uma dispensa do céu para remover seu poder de percepção, e Isaque não o discerniu, porque suas mãos eram peludas como as de seu irmão Esaú, de modo que ele o abençoou. 26.19 Ele disse: És o meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou teu filho. E ele disse: 26.20 Traga para perto de mim para que eu possa comer disso que tu capturaste, meu filho, para que minha alma possa te abençoar. 26.21 Isaque, seu pai, disse a ele: Aproxime-se e me beije, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. 26.22 E ele cheirou o cheiro de suas vestes, e ele o abençoou dizendo: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo abençoado pelo Senhor. 26.23 Que o Senhor te dê do orvalho do céu e do orvalho da terra, e abundância de milho e azeite. Que nações te sirvam e povos curvem-se diante de ti. 26.24 Seja Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti, e que todas as bênçãos com as quais o Senhor me abençoou e abençoou Abraão, meu pai, sejam imputadas a ti e a tua descendência para sempre. Maldito seja aquele que te amaldiçoar e bendito seja aquele que te abençoar. 26.25 E aconteceu, após Isaque terminar de abençoar seu filho Jacó, e Jacó ter partido de Isaque e se escondido, que Esaú, seu irmão, entrou voltando de sua caçada. 26.25 E ele também preparou carne saborosa, e a trouxe a seu pai, e ele disse a seu pai: Que meu pai possa se achegar e comer de meu guisado e que sua alma possa me abençoar. 26.27 E Isaque, seu pai, disse a ele: Quem és tu? E ele: Esaú. Disse a ele: Isaque, eu sou teu primogênito, teu filho Esaú, e eu fiz conforme tu me ordenaste. 26.28 Isaque estava muitíssimo espantado e disse: Quem é aquele que caçou e capturou e trouxe-me, e eu de tudo comi antes de tu chegar e o abençoei? Ele foi abençoado e toda a descendência dele para sempre. 26.29 E aconteceu quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai Isaque que ele gritou, chorou, em voz muito alta e lamentosa, e disse a seu pai: Abençoa também a mim, pai. 26.30 E ele disse para ele: Teu irmão veio com astúcia e tomou tua benção. E ele disse: Agora eu sei porque o nome dele é Jacó. Eis que ele me tapeou essas duas vezes. Ele tomou meu direito de primogenitura, e agora ele tomou minha benção. Aqui em Job 26.30 escolhi na tradução o termo tapeou, visto que é um engano sem mentira. Um truque que Jacó e Deus aplicaram para fazer a vontade de Deus pré-determinada de que através de Jacó seria a descendência prometida a Abraão. Notemos que Jacó cuida suas palavras e não mente. Em inglês estava suplantou, e em alemão estava ad betrogen e enganou. Notemos que Jacó não rouba o direito de primogenitura, ele compra. E no truque da benção de Isaque notemos que Deus havia dito a Isaque que por Jacó seria a descendência prometida, mas Isaque deixou que sua preferência pessoal por Esaú o levasse a querer Esaú. Ou seja, Isaque deixou de ouvir a Deus e quis fazer da maneira dele. Assim Deus confundiu Isaque para cumprir, ainda que sem a colaboração de Isaque, seu plano de trazer a descendência de Abraão por Jacó. Esse evento nos mostra também que a vontade de Deus é soberana e ainda que lutemos não podemos contra ela. 26.31 E ele disse: Tu reservaste uma benção para mim, pai. E Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu fiz teu senhor, e toda a tua descendência eu lhe dei por servos,
e com abundância de milho, vinho e azeite eu o fortaleci. E agora o que eu poderia fazer por ti, meu filho? 26.32 Esaú disse a Isaque, seu pai, tu só tem uma benção, ó pai. Abençoe a mim também, pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. 26.33 Isaque respondeu e disse a ele, eis que longe do orvalho da terra será a tua habitação, e longe do orvalho do céu acima. 26.33 E pela tua espada tu viverás, e tu servirás teu irmão. E acontecerá que quando tu se tornar grande, e quando for tirado, sacudido, o jugo de teu pescoço, tu pecarás um completo pecado de morte, e tua descendência será exterminada da terra. 26.33 Esaú passou a ameaçar Jacó por causa de benção que seu pai dera a ele. Jacó, e ele, Esaú, disse em seu coração, mente, que venham os dias do luto de meu pai para que eu possa matar meu irmão Jacó. Capítulo 27. Rebeca levou Isaque para Jacó ao enviar para a Mesopotâmia. Sonho de Jacó e os votos a Betel. 27.1 E as palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram contadas a Rebeca em um sonho. E Rebeca mandou chamar seu filho mais novo Jacó e disse a ele, 27.2 Eis que teu irmão se vingará de ti com intenção de te matar. 27.3 Agora, pois, meu filho, obedeça a minha voz. Levante e fuja para Labão, meu irmão, para Harã, e fique com ele alguns dias até que a ira de teu irmão passe e ele remova sua ira de você, e esqueça tudo o que você fizeste. Então, eu resgatarei você de lá. 27.4 E Jacó disse, eu não tenho medo. Se ele quer me matar eu matarei. 27.5 Mas ela disse a ele, não me deixe ser privada de ambos meus filhos em um dia. 27.6 E Jacó disse a Rebeca sua mãe, eis que tu sabes que meu pai tornou-se velho, e não enxerga porque os olhos deles estão opacos, e se eu o deixar isto será mal aos olhos deles, porque eu o deixo e parto de ti, e meu pai ficará irado, e me amaldiçoará. Eu não irei, somente quando ele me enviar eu irei. 27.7 Rebeca disse a Jacó, eu irei falar com ele, e ele te enviará. 27.8 E Rebeca foi e disse a Isaque, eu odeio minha vida por causa das duas filhas de Efe as quais Esaú tomou por esposas. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas desta terra tais como estas, por que motivo eu continuarei a viver? Porque as filhas de Canaã são más. 27.9 E Isaque chamou Jacó e o abençoou, e o admoestou, alertou, dizendo a ele, 27.10 Não tome por esposa nenhuma das filhas de Canaã. Levante e vá para a Mesopotâmia, para a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e tome para ti uma esposa de lá, das filhas de Labão, irmão de tua mãe. 27.11 Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, cresce e multiplique de modo que tu venhas a se tornar um grupo de nações, e dê-te as bênçãos de meu pai Abraão, para ti e para a tua descendência após ti, e que tu possas herdar a terra de tua peregrinação e toda a terra que Deus deu a Abraão. Vá, meu filho, em paz. 27.12 Isaque enviou Jacó, e ele foi para a Mesopotâmia, para Labão, o filho de Betuel sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó. 27.13 E aconteceu depois de Jacó ter chegado na Mesopotâmia, que o espírito de Rebeca se entristeceu por seu filho, Jacó, e ela chorou. 27.14 Isaque disse a Rebeca, minha irmã, não chores por causa de Jacó, meu filho, porque ele foi em paz e em paz ele retornará. 27.15 O Deus Altíssimo preservará de todo mal, e estará com ele, porque ele não o abandonará em todos os seus dias. 27.16 Porque eu sei que os dias dele serão prósperos em todas as coisas onde quer que ele ande, até que ele retorne em paz para nós, e nós o veremos em paz. 27.17 Não temas por causa dele, minha irmã, porque ele está no caminho da retidão e ele é um homem perfeito, e ele é fiel e não perecerá. Não chores. 27.18 Isaque confortou Rebeca no que diz respeito a seu filho Jacó, e o abençoou. 27.19 Jacó foi para o poço do juramento para ir para Harã no primeiro ano da segunda semana do 44º jubileu, e ele foi até Luz nas montanhas, que é Betel, na lua nova do primeiro mês desta semana, 2115 AM. E ele chegou ao local no entardecer e mudou de direção para o oeste da estrada naquela noite. E ele dormiu lá, porque o sol havia se posto. 27.20 Ele tomou uma das pedras daquele lugar e deitou debaixo de uma árvore. E ele estava viajando sozinho, e dormiu. 27.21 E ele sonhou naquela noite, e eis que uma escada se apoiou sobre a terra, e o topo dela alcançava o céu, e eis que os anjos do Senhor subiam e desciam dela, e eis que o Senhor estava sobre ela.
27.22 E ele falou com Jacó e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que tu estás dormindo, eu a darei a ti e a tua descendência após ti. 27.23 E tua descendência será numerosa, como o pó da terra, e tu crescerás para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e em ti e em tua descendência todas as famílias das nações serão abençoadas. 27.24 E eis que eu estarei contigo, e eu te guardarei por onde quer que tu fores, e eu te trarei novamente a esta terra em paz, porque eu não te deixarei até que eu te faça tudo conforme te falei. 27.25 E Jacó acordou de seu sono, e disse: Verdadeiramente esse lugar é a casa de Deus, e eu não sabia. E ele estava com medo e disse: Terrível, temível, é este lugar que não é outro senão a casa de Deus. E este é o portal do céu. 27.26 E Jacó levantou-se cedo pela manhã, e tomou a pedra que ele tinha posto debaixo de sua cabeça e a colocou de pé como pilar, e ele derramou azeite no topo dela. E ele chamou aquele lugar de Betel, mas o nome do lugar era Luz anteriormente. 27.27 E Jacó fez um voto com Deus dizendo: Se o Senhor for comigo e me guardar neste caminho que eu irei, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte para a casa de meu pai em paz, então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que eu coloquei de pé como pilar e como um sinal neste lugar será a casa do Senhor, e de tudo o que tu me der eu darei dízimo a ti, meu Deus. Capítulo 28 O casamento de Jacó com Lia e Raquel, seus filhos e sua riqueza. 28.1 E ele foi em sua jornada, e veio para as terras do leste, para Labão, o irmão de Rebeca, e ele estava com ele, e o servia, a Labão, por Raquel, sua filha, 1 semana, de anos. 28.2 E no primeiro ano da terceira semana, 2122 AM, ele, Jacó, disse a ele: Me dê minha esposa, aqui pela qual eu te servi por 7 anos. E Labão disse a Jacó: Eu te darei tua esposa. 28.3 E Labão fez uma festa, e tomou Lia, sua filha mais velha, e a deu a Jacó por esposa, e a deu Zilpá, empregada dele, como sua empregada. 28.4 E ele entrou nela, e eis que ela era Lia. E Jacó ficou irado com Labão e disse a ele: Por que tu me fizeste isso? Não te servia por Raquel e não por Lia, porque me enganaste. Tome tua filha e eu partirei, porque tu fizeste maldade contra mim. 28.5 Porque Jacó amava mais Raquel que Lia, porque os olhos de Lia eram fracos embora sua forma fosse muito atraente, mas Raquel tinha olhos bonitos e uma forma muito bonita e atraente. 28.6 E Labão disse a Jacó: Não é praticado em nossa terra dar a mais nova antes da mais velha. E o anjo fala a Moisés: E não está certo fazer isso, porque está ordenado e escrito nas tábuas celestes que ninguém deve dar a mais nova antes da mais velha, mas a mais velha deve ser dada primeiro e depois dela a mais nova. E o homem que assim fizer, eles atiram culpas sobre ele do céu, e ninguém é justo se fizer isso, porque sua obra é má diante do Senhor. 28.7 E tu, Moisés, comande os filhos de Israel para que eles não façam isso, que eles não tomem nem deem a mais nova antes da mais velha, porque isso é muito mal. 28.8 E Labão disse a Jacó: Deixe que os 7 dias da festa desta passem, e eu te darei Raquel, mas que tu me sirvas por mais 7 anos, que tu pastoreie minhas ovelhas como tu fizeste na semana anterior. 28.9 E no dia em que passaram os 7 dias da festa de Lia, Labão deu Raquel a Jacó, de modo que ele servisse por outros 7 anos, e ele deu a Raquel Bilá, a irmã de Zilpá, como empregada. 28.10 E ele, Jacó, serviu outros 7 anos por Raquel, porque Lia tinha lhe sido dada por nada. OBS em Jube 27.9 E ele, Jacó, serviu outros 7 anos por Raquel, porque Lia tinha lhe sido dada por nada. Como Jacó havia trabalhado 7 anos por Raquel e não por Lia, Lia havia sido dada por nada, ou seja, faltava Jacó trabalhar os próximos 7 anos, não por Raquel, mas como pagamento por Lia. 28.11 E o Senhor abriu o ventre de Lia, e ela concebeu e deu à luz a um filho de Jacó, e ele chamou pelo nome de Ruben. No 14º dia do 9º mês, do primeiro ano da terceira semana, 2122 AM. 28.12 Mas o ventre de Raquel estava fechado, porque o Senhor viu que Lia era odiada e Raquel amada. 28.13 E novamente Jacó entrou em Lia e ela concebeu e deu à luz a um segundo filho de Jacó, e ele o chamou pelo nome de Simeão. No 21º dia, do 10º mês do terceiro ano dessa semana, 2124 AM,
28.14 E Jacó entrou em Lia e ela concebeu e deu à luz a um terceiro filho, e ele o chamou pelo nome de Levi, na lua nova do primeiro mês. 28.15 Novamente Jacó entrou nela e ela concebeu e deu à luz a um quarto filho, e ele o chamou pelo nome de Judá, no 15º dia do terceiro mês, no primeiro ano da quarta semana. 2129 AM. 28.16 Por causa de tudo isso Raquel invejava Lia, porque ela não engravidou, e disse a Jacó: me dê filhos. E Jacó disse: por acaso tenho eu retido de ti os frutos de teu ventre, ou te abandonei eu? 28.17 Quando Raquel viu que Lia tinha dado a Jacó 4 filhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá, ela disse a ele: entre em Bilá, minha empregada, e ela conceberá e dará à luz a um filho por mim. 28.18 E ela lhe deu Bilá, sua empregada, por esposa, e ele entrou nela e ela concebeu e deu à luz a um filho. E ele lhe chamou pelo nome de Dan, no 9º dia do 6º mês, no 6º ano da terceira semana. 2127 AM. 27.19 Jacó entrou novamente em Bilá uma segunda vez e ela concebeu e deu à luz a um outro filho de Jacó. E Raquel o chamou pelo nome de Naftali, no 5º dia do 7º mês do 2º ano da quarta semana. 2130 AM. 27.20 Quando Lia viu que ela tinha tornado-se estéril e não engravidava, ela invejou Raquel e ela também deu sua empregada Zilpá para Jacó como esposa, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e Lia o chamou pelo nome de Gade, no 12º do 8º mês do terceiro ano da quarta semana. 2131 AM. 27.21 E ele entrou novamente nela, Zilpá, e ela concebeu e deu à luz a um segundo filho, e Lia o chamou pelo nome de Azer, no 2º dia do 11º mês, no 5º ano da quarta semana. 2133 AM. 28.22 E Jacó entrou em Lia e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ela o chamou pelo nome de Issacar, no 4º dia do 5º mês do 4º ano da quarta semana. 2132 AM. E ela o deu a uma enfermeira. Em Job 27.22 diz que ela o deu a uma enfermeira, referindo-se a Issacar. Acredito que enfermeira se refira à pessoa que substitui a mãe para amamentar quando essa está sem leite suficiente. Em Job 32.30 vemos que Débora era enfermeira de Rebeca. 28.23 E Jacó entrou nela, Lia, novamente ela concebeu e deu à luz a gêmeos, um filho e uma filha, e ela chamou o filho pelo nome de Zebulon, e a filha pelo nome de Diná, no 7º dia do 7º mês do 6º ano da quarta semana. 2134 AM. 28.24 E o Senhor foi gracioso com Raquel e abriu seu ventre, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ela o chamou pelo nome de José, na lua nova no 4º mês do 6º ano da quarta semana. 2134 AM. 28.25 E nos dias quando José nasceu, Jacó disse a Labão: me dê minhas esposas e filhos e deixe-me ir a meu pai Isaque, e me deixe fazer para mim uma casa, porque eu completei os anos os quais eu te servi por tuas 2 filhas, e eu irei para a casa de meu pai. GN 30.30. 28.26 E Labão disse a Jacó: fica comigo por teu salário, e pastoreie meu rebanho para mim novamente, e receba teu salário. 28.27 Eles concordaram um com o outro que ele, Labão, deveria dar a ele, Jacó, como seu salário aqueles cordeiros e cabritos que nascessem pretos e os brancos malhados. Estes seriam seu rebanho. 28.28 E todas as ovelhas que eram trazidas, que eram malhados, salpicados e negros, diversamente marcados, e também todos os cordeiros que eles traziam como elas, e todos os que eram malhados ou salpicados e os negros, eram de Jacó, e aqueles que não eram malhados nem salpicados nem negros, eram de Labão. GN 30.32. 28.29 E as poças de Jacó se multiplicaram muitíssimo, e ele possuiu bois, ovelhas, jumentos, camelos, servos e servas. 28.30 E Labão e seus filhos invejaram Jacó, e Labão tomou de volta suas ovelhas dele, e ele observou com más intenções. Capítulo 29. Jacob foge com sua família. Seu encontro com Labão. 29.1 E aconteceu quando Raquel deu à luz a José, que Labão foi tosquear suas ovelhas, porque eles estavam distantes dele uma jornada de 3 dias. 29.2 E Jacó viu que Labão estava indo tosquear suas ovelhas, e Jacó chamou Lia e Raquel e falou gentilmente a elas que elas deveriam ir com ele para a terra de Canaã. 29.3 Porque ele disse a elas como ele tinha visto tudo em um sonho,
mesmo tudo que ele, Deus, havia lhe dito que ele deveria retornar à casa de seu pai. E elas disseram: para todo lugar que tu fores nós iremos contigo. 29.4 E Jacó bendisse ao Deus de Isaque seu pai, e o Deus de Abrão pai de seu pai. E ele levantou-se e montou suas esposas e seus filhos, e tomou todas as suas posses e cruzou o rio, e veio para a terra de Gileade. E Jacó escondeu suas intenções de Labão e não o avisou. 29.5 E ao 7º ano da 4ª semana Jacó virou em direção a Gileade, no primeiro mês no 21º dia, 2135 am. E Labão o perseguiu e alcançou Jacó na montanha de Gileade no primeiro mês no dia 13º. 29.6 E o Senhor não o permitiu ferir Jacó, porque ele apareceu a ele num sonho naquela noite. E Labão falou com Jacó. 26.7 E no 15º daqueles dias Jacó fez uma festa para Labão, e para todos os que vieram com ele. E Jacó jurou a Labão naquele dia, e Labão também a Jacó, que nenhum deveria cruzar a montanha de Gileade ao outro com propósito maligno. 26.8 E ele ergueu lá um monte de pedras como testemunha. Por isso o nome daquele lugar é chamado o Monte da Testemunha por causa desse monte de pedras. GN 31.46. 26.9 Mas antes eles costumavam chamar a terra de Gileade de terra de Rafaim, porque esta era a terra do Rafaim, e os Rafaíns nasceram lá. Eles eram gigantes os quais tinham 10, 9, 8 até 7 côvados de altura. Provavelmente 5,53 metros, 4,98 metros, 4,43 metros, 3,87 metros. Enoque 7.1 a 3. Em Enoque os gigantes tinham 3.000 côvados de altura. A maioria das fontes concordam que o cúbito bíblico era igual a 21,8 polegadas, 55,37 centímetros. Veja a tabela abaixo. Uma côvado romano 17.5 igual 44,4 centímetros. Um côvado grego 18.3 igual 46,28 centímetros. Um côvado egípcio 20.6 igual 52,3 centímetros. Um côvado bíblico 21.8 igual 55,37 centímetros. Um côvado egípcio era dividido em 7 palmos de 4 dedos cada, formando 28 partes de medida no total. 29.10 E os gigantes Rafaíns habitavam da terra dos filhos de Amon até o Monte Hermon, e as cadeiras de seus reinos eram Canaém, Astarot, Edrei, Misur e Beon. 29.11 E o Senhor os destruiu, os gigantes Rafaíns, por causa da maldade de suas obras, porque eles eram muito malignos, violentos, e os amoritas habitaram no lugar deles, malignos e pecadores, e não há atualmente pessoas que alcancem a totalidade dos pecados deles, e eles não têm mais tempo de vida sobre a terra. 29.12 E Jacó enviou Labão embora, e ele voltou para a Mesopotâmia, a terra do leste, e Jacó voltou para a terra de Gileade. Jacó se reconciliou com Esaú, vive em Canaã, e apoia seus pais. 29.13 E ela passou sobre o rio Jaboque no 9º mês no dia 11º. E naquele dia Esaú, seu irmão, veio até ele e ele se reconciliou com ele, e Esaú partiu dele para a terra de Seir, mas Jacó permaneceu, habitando nas tentadas, habitou em tendas. Aqui em Job 29.13 novamente fica claro que a expressão Jacó habitou em tendas, que vem da tradução literal da versão etíope do texto, na verdade significa Jacó permaneceu nas tendas, ou seja, não levantou-se, ou não levantou o acampamento, mas Jacó permaneceu habitando em tendas. Quando o texto diz, levantou-se e foi para tal lugar, quer dizer levantou o acampamento e mudou-se para tal lugar. Ver Job 19.13 GN 25.27, 29.14 E no primeiro ano da 5ª semana deste jubileu, 2136 am, ele cruzou rio Jordão e habitou além do Jordão, e ele pastoreou suas ovelhas do mar salgado até Bet-Sean, Bet-San, e do Dotã até a floresta de Acrabim. 29.15 E ele enviou a seu pai Isaque de todo o seu suprimento, roupas, alimentos, carne, bebida, leite, manteiga, azeite, queijo, e algumas palmeiras do vale, datas do vale. Não sei o que são datas do vale, mas as versões de R. H. Charles e de Erich Edinger traduzem literalmente isso da mesma forma. Preferi a versão de George Schroeder, que diz palmeiras do vale, embora também não fique claro que produto é este de primeira necessidade que justifique ser incluído nessa lista. 29.16 E também para sua mãe Rebeca 4 vezes por ano, entre as épocas dos meses, entre lavoura e colheita, e entre o outono e a chuva, estação chuvosa, e entre o inverno e a primavera,
para a torre de Abraão. 29.17 Porque Isaque havia retornado do poço do juramento e subido para a torre de seu pai Abraão, e ele, Isaque, habitava lá longe de seu filho Esaú. 29.18 Porque nos dias em que Jacó foi para a Mesopotâmia, Esaú tomou para si uma esposa chamada Malaf, a filha de Ismael, e ele juntou todos os rebanhos de seu pai e suas esposas e subiu e habitou no Monte Seir, e deixou Isaque, seu pai, sozinho no poço do juramento. 29.19 Isaque subiu do poço do juramento e habitou na torre de Abrão seu pai nas montanhas de Hebrom. 29.20 De lá Jacó enviava tudo o que ele enviava a seu pai e sua mãe de tempos em tempos, tudo o que eles precisavam, e eles abençoavam Jacó de todo o coração e de toda a alma.